mais vencedor. Acima de tudo e de todos Ele é Senhor. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. É Deus. Ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir. O homem mesmo estando morto Ele faz ressurgir, pra mostrar a grande autoridade das suas mãos. Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, ele fere e também faz viver. Porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega o derrotado e faz um vencedor, pra mostrar a imensidão que é do seu amor. Porque Ele é Senhor. Meu Deus, não pode nem por brincadeira lhe desafiar, pois Ele é todo poderoso e outro igual não há. Ele pode vir a esse mundo pelo avesso. É Deus que usa um homem com a queixada, Ele mata mil. Foi Ele quem tocou nas águas e o mar se abriu, e o povo atravessou seguro pela fé. Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, ele fere e também faz viver. Porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega o derrotado e faz um vencedor, pra mostrar a imensidão que é o seu amor. Porque Ele é Senhor. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, ele fere e também faz viver. Porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega um derrotado e faz um vencedor, pra mostrar a imensidão que é o seu amor. Porque Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma escola bíblica dominical. O salmista diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nós agradecemos a Ele por mais essa oportunidade. O tema da nossa lição de hoje é lidando com o orgulho. E o texto base dessa lição se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 6 ao versículo 10. Vamos ler juntos? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros.
purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O versículo-chave dessa lição está no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6, e diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém. Glória a Deus. Antes de passarmos a nossa lição para o professor dessa manhã, vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, agradecidos estamos na Tua presença por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para aprendermos mais sobre a Tua palavra. Senhor, fala conosco, nos mostra áreas da nossa vida que nós temos agido de maneira orgulhosa e onde isso tem nos afastado de Ti. Deus, nesta manhã nós te apresentamos a vida do Ramon e pedimos a Tua bênção sobre a vida do Teu servo, que o Senhor o use com sabedoria, com entendimento e intrepidez para falar aos nossos corações. Fica conosco, é o que nós te oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, saudade de vocês, saudade da comunhão da igreja, dos cultos, da nossa adoração. Eu sei que dias melhores estão por vir. Nessa manhã, nós vamos estar tratando da lição Lidando com Orgulho. Essa revista, ela tem tratado de alguns temas bem peculiares no que se trata das nossas emoções. E hoje nós vamos tratar sobre o orgulho. Meus queridos, eu confesso para vocês que preparando essa lição, eu fui muito confrontado. O orgulho em si, eu fui buscar as origens, o significado, as palavras na Bíblia, e eu fiquei muito alarmado com a forma como é apresentado e como Deus trata o orgulho. E confesso para vocês que sempre quando eu ia no espelho, no banheiro ou no espelho do meu quarto, eu olhava para mim e eu vi uma pessoa orgulhosa. Eu vi uma pessoa extremamente soberba e confesso para vocês que tenho pedido a Deus para trabalhar isso dentro de mim. Por que Deus abomina e odeia tanto o orgulho? O orgulho, ele é considerado o pai dos pecados. É o pecado que, na Bíblia, teologicamente falando, ele é o pior, porque ele tem origem no próprio Satanás. Ele é o primeiro pecado da história, ele não acontece na terra, ele acontece no céu. E a gente vai ver essa narrativa a respeito do orgulho lá em Ezequiel, no capítulo 28, e Isaías, no seu capítulo 14, onde Deus, ele cria um ser perfeito, sinete de perfeição, e esse ser, um anjo de luz, ele se corrompe por causa do seu orgulho e ele se transforma em Satanás. E não só ele, mas os anjos que o acompanham também por causa do orgulho são lançados em terra. E a partir de então o orgulho é passado também para nós. No Jardim do Éden nós vamos ver que Adão e Eva, eles, por causa do orgulho, querendo ser igual a Deus, eles caem e o pecado entra para a raça humana. A gente vai ver o orgulho na vida de Caim e Abel, na morte de Abel por Caim, por causa do orgulho. A gente vai ver o orgulho na história de Noé, do dilúvio, da arca, aqueles homens antes do dilúvio que eram perversos, orgulhosos, e que Deus manda o dilúvio para destruir toda aquela geração. E mesmo assim, dando continuidade da história da raça humana, você vai ver que a Torre de Babel é um exemplo clássico também de homens orgulhosos, de orgulho de pessoas. E no decorrer da narrativa bíblica, a gente vai ver na vida de Faraó, na vida do próprio rei Davi, homens de Deus caíram por causa do orgulho. E o orgulho, ele é listado também como um dos pecados capitais pela Igreja Católica. E é tido como esse pecado principal, cabeça, porque através do orgulho, todos os outros pecados, eles vão ter sua fonte. Então o orgulho é a fonte de todos os outros pecados. E
A definição de orgulho é basicamente isso, através dos dicionários, é um sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades, excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, um conceito ou imagem elevado de alguém que tem de si próprio acima dos outros. A Bíblia ela vai falar em Provérbios capítulo 27, se eu não me engano no verso 21, que o crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mas o homem ele é provado pelos louvores que recebe. Então, o homem quando ele é louvado, a gente vai entender, saber se ele vai se orgulhar ou não por causa disso. Por isso que a Bíblia fala que o homem ele vai ser provado pelos louvores que recebe. É interessante notar, irmãos, que ninguém na face da terra, nenhuma pessoa, ela está livre do orgulho. Pode ser que seja num grau alto ou num grau menor. Todos temos orgulho de alguma coisa. E nessa lição a gente não está tratando propriamente dito do orgulho no sentido de admiração, de você virar para o seu filho, virar para algum parente, para o seu cônjuge e falar, nossa, eu tenho orgulho de você. Não é nesse sentido que nós estamos falando. É o orgulho no sentido daquele sentimento pernicioso que ele cresce como erva daninha num jardim e traz males, irmãos, que podem destruir. O orgulho destruiu reinos, o orgulho desfez tronos, o orgulho abateu a soberba abateu muitas pessoas na história da humanidade. E eu lendo a Bíblia, fui buscar em alguns dicionários o significado do orgulho da palavra. No hebraico existem 9 palavras que são acrescentadas, que são usadas para definir orgulho. E no grego existem 3 palavras principais, eu achei bem interessante. No dicionário Wycliffe, ele vai dizer que existem 3 palavras. A primeira é a alazoneia, que é a presunção através de palavras, é uma atitude exterior que é falada. Você usa palavras para externar a sua soberba. É a palavra alazoneia. A segunda palavra é hiperefania. Essa palavra ela vai trazer a ideia da soberba não exteriormente, mas interiormente. É a soberba que ela é plantada, que ela é enraizada dentro do nosso coração e que ela não é reproduzida pela nossa boca ou por atitudes. Dentro do coração, a pessoa ela tem uma posição elevada de si mesma. É mais ou menos assim. A pessoa ela ergue um altar dentro do seu coração e ela presta um culto ali mesmo e ela vive alimentando o seu ego. Eu sou bom, eu posso, eu tenho, eu sou mais sábio. E a terceira palavra é a palavra híbris. Essa palavra ela tem a ideia de ser insolente. Essa palavra, ela, diferentemente da primeira, que é a alazoneia, que é externar através de fala, e diferente da hiperefaneia, que é você externar o seu orgulho internamente, a palavra híbris é aquela ideia de que você pratica algo, é a ideia de ação, é o orgulho em ação, é a ideia de uma atitude exterior e o orgulhoso ele vai agir de forma insolente. Então, essas 3 palavras, elas vão mostrar que o orgulho ele se expressa por palavras, que o orgulho se expressa por pensamentos ou desejos do coração e que o orgulho ele se expressa através de atitudes. E é interessante, irmãos, porque essa palavra orgulho na Bíblia ela vai aparecer de algumas outras formas, como soberba, como altivez, como prepotência, arrogância, jactância, altivez, inchar. Então, são algumas das palavras que a Bíblia ela trata por orgulhosos. Por que eu estou trazendo essa ideia da origem e do que é o orgulho? Para a gente entender o que a lição ela vai tratar. E existem alguns sintomas que caracterizam uma pessoa orgulhosa. E pode ser que, assim como eu me identifiquei, você que está aí me ouvindo nessa manhã, se identifique também. Uma pessoa orgulhosa, ela acha que sempre está certa, que as outras pessoas estão erradas. Ela confia em si mesma e não em Deus. Ela tira a sua dependência de Deus e confia em si. Uma pessoa orgulhosa, além de achar que sempre está certa e que as outras estão erradas, ela não aceita receber críticas, ela não é repreensível, irmãos. E eu falo isso com pesar no coração. Por causa do orgulho, muitos casamentos estão destruídos. Por causa do orgulho, muitos filhos não respeitam mais seus pais. Por causa do orgulho, muitos maridos não se submetem à sua esposa estando errados. E muitas mulheres não se submetem aos seus maridos estando erradas. Por causa do orgulho, existem pessoas dentro da igreja que não tomam mais santa ceia porque não conseguem pedir o perdão, porque não dão o braço a torcer, porque não conseguem se humilhar e chegar e pedir perdão.
Por causa do orgulho não há arrependimento mais. Por causa do orgulho a gente presencia dias difíceis dentro dos lares, dentro da igreja. Por causa do orgulho existem muitas pessoas que não falam com outros irmãos. E por causa do orgulho aquela pessoa muitas vezes não tem o desejo de ter a primeira atitude em chegar em pedir perdão. É interessante que quando eu estava vendo sobre isso, de que o orgulho ele traz isso, você pode perceber que uma pessoa orgulhosa, ela dificilmente ela vai tomar a primeira iniciativa de pedir perdão, de pedir desculpa. E uma pessoa orgulhosa, ela dificilmente ela vai admitir que está errada. Ela não se desculpa com facilidade. Ela sempre precisa provar que está certa. Uma pessoa orgulhosa, ela não está aberta a mudanças. Uma pessoa orgulhosa, ela vai se incomodar com o sucesso dos outros. Ela sempre vai olhar a falha dos outros, ela sempre vai ser totalmente criteriosa, ela sempre vai ser totalmente incisiva no pecado dos outros, mas vai ser branda com seus pecados. Uma pessoa orgulhosa, ela é preconceituosa, ela é snob, debochada, e na maioria das vezes ela vai se julgar melhor do que as outras. Fala melhor, prega melhor, é mais inteligente. A pessoa orgulhosa, ela se vangloria de 3 coisas: de ter, de conhecer e de saber. De ter posses, de ser alguém mais importante ou de saber mais. Se gloria na sua intelectualidade, se gloria nas suas riquezas, se gloria na sua beleza. E ainda mais nos tempos que nós vivemos hoje, onde é uma era de exposição, as pessoas se orgulham muito da vida que levam, de aparências. Isso é exposto nas nossas redes sociais, nas nossas mídias digitais. Você vê as pessoas se orgulhando de muitas coisas fúteis, frívolas, passageiras. Então, esses são os sintomas que vão marcar e são marcas da nossa cultura. E o orgulho tem essa ideia. Eu separei alguns versos aqui na Bíblia de como Deus ele vê o orgulho. É bem verdade que como é que nasce o orgulho? Como que uma pessoa fica orgulhosa? Irmãos, eu vou falar que o orgulho ele está desde uma criança pequena até a pessoa mais velha que tem. É um sentimento que vai nos perseguir a vida toda. E cabe a nós tratá-lo, cuidá-lo e saber lidar com ele. É o que a gente vai tratar nessa lição de hoje. Olha aqui o que Deus ele fala a respeito do orgulho. Provérbios capítulo 6, 17. Deus aborrece o orgulho. Provérbios capítulo de número 16, verso 5, Deus abomina o orgulho. Salmo 119, 21, Deus odeia o orgulho. Salmo 101, verso 5, Deus não suporta o orgulho. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16 também que Deus, a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. A Bíblia diz em Isaías capítulo 2, verso 12, que Deus vai humilhar e abaterá os soberbos. Diz também em Isaías capítulo 23, no verso 9, que os soberbos serão julgados por Deus. Jeremias capítulo 50, verso 31, diz que os soberbos, eles serão castigados por Deus. Então, a título de introdução, essa é uma pessoa soberba, a característica de uma pessoa soberba. E a gente vai entrar aqui na lição falando sobre 3 coisas principais. Como Deus trata os orgulhosos, como a gente pode vencer o orgulho e as bênçãos advindas da vitória sobre o orgulho. Então vamos lá, a gente vai tratar sobre como Deus trata os orgulhosos, como a gente pode vencer o orgulho e, em terceiro lugar, as bênçãos que são advindas quando a gente vence o orgulho. Como Deus trata os orgulhosos? O vício do orgulho gera um homem isolado de Deus e de seus pares. Além do afastamento derivado do desejo de competir, o orgulhoso sofre isolamento da presença de Deus. Deus resiste aos orgulhosos e os prende em seu próprio isolamento para tratar esse vício, que se não for curado, mantém seu prisioneiro numa verdadeira ilha. Então, como Deus trata o orgulhoso? A primeira forma que Deus trata o orgulhoso é através da resistência. O texto vai dizer assim, portanto, Deus resiste aos soberbos. A ideia de resistência é aquela ideia de se opor, de voltar o rosto, de rejeitar, de rechaçar, de repugnar. Uma pessoa orgulhosa, ela vai ser resistida por Deus. É possível, irmãos, que uma pessoa
orgulhosa, se Deus se levantar do seu trono, a pessoa vai lá e senta no lugar de Deus. Você acha que se Satanás ele não pudesse, ele não teria matado Deus? Ele teria, irmãos. Eu creio piamente que Satanás... E é algo tão sério, irmãos, porque Satanás, ele pecou, ele não foi perdoado e ele nunca terá perdão. Assim como seus anjos que caíram juntamente com ele. Então, uma pessoa orgulhosa, ela é resistida por Deus. Deus resiste a essa pessoa. Deus, ele resiste os orgulhosos. Olha o que a lição vai dizer. Ao opor-se de maneira rígida contra os soberbos, nosso Senhor estabelece que ele não se relacionam com aqueles que pensam saber mais do que convém de si mesmo. O orgulho afasta o servo do Senhor, pois o leva a colocar em posição de destaque planos, vontades e desejos pessoais, em detrimento da obediência e submissão a Deus. Na Bíblia a gente vai ver alguns exemplos de pessoas que resistiram a Deus. Um exemplo interessante é o exemplo de Senaqueribe, Isaías capítulo 37. Senaqueribe era o rei da Síria. E ele manda alguns mensageiros afrontar o rei Ezequias. E em determinado momento o profeta Isaías se levanta para acalentar o coração de Ezequias e do povo. E Deus fala assim através de Isaías, direcionando a Senaqueribe: você se moveu arrogantemente contra o meu povo. Eu vou colocar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca por causa da sua arrogância. Por causa da sua arrogância, Deus resistiu Senaqueribe e colocou um freio literalmente no seu nariz, na sua boca, e um anzol no seu nariz, que era um costume assírio da época, quando eles levavam cativos seus povos. Outro exemplo de resistência na Bíblia, Nabucodonosor, no capítulo 4 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor tem um sonho de uma árvore, eu não vou entrar em detalhes, e a Bíblia fala que Nabucodonosor era aquela árvore. Daniel é usado para interpretar aquele sonho e o adverte para que ele se conserte das suas condutas, da sua soberba. Só que em determinado momento, passa um tempo, um ano depois, o rei está andando no palácio real das suas fortalezas e ele olha: não é essa grande Babilônia que eu construí com o meu poder, com a minha magnificência? E no mesmo momento que ele está falando, vem uma voz do céu que fala bem assim: ó, o teu reino foi passado de ti. E naquele mesmo instante, Nabucodonosor, ele é tirado do convívio dos homens, ele é levado para o campo, para viver como um animal, cresce pelos, unhas como garras de animais, e ele perde o seu reino, o seu esplendor, a sua glória, para Deus, porque Deus está mostrando para os homens, para os reinos, que o único que merece ser adorado é Deus, e que a soberba, ela realmente é destrutiva, e Deus resiste a essas pessoas. Outro exemplo que Deus resistiu foi Faraó, no Egito. Quando o povo sai do Egito, Deus, através de Moisés, usa aquelas 10 pragas para afrontar diretamente Faraó, as suas divindades e o povo do Egito. E Deus, ele endurece o coração de Faraó e mesmo assim ele resiste a Deus, e Deus ele trabalha através daquelas pestilências, de todo aquele mal que ele derrama sobre o Egito para mostrar que ele é Deus. Então, a primeira forma que Deus trata com os orgulhosos é através da resistência. Deus ele vai resistir um orgulhoso. Deus ele vai virar face. Deus ele vai bater de frente com o orgulhoso, porque o orgulhoso ele tira a dependência de Deus e confia em si. Ele confia no seu braço. Só que a Bíblia ela fala em Jeremias capítulo 17, no verso 5, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal a sua força. Então Deus ele vai fazer questão de abater a soberba do homem. E ele vai resistir. A segunda forma que Deus ele trata os orgulhosos é Deus ele nega a sua graça. Deus ele nega a sua graça aos orgulhosos. A Bíblia fala assim, dá porém graça aos humildes. A palavra do Senhor garante ao homem alcançado por Cristo que tudo referente à vida e à piedade nos foi dado. Entretanto, o orgulhoso é essencialmente competitivo e não apenas prejudica suas relações sociais e familiares, mas também o impede de admitir a sua fragilidade perante Deus. Uma pessoa orgulhosa, ela confia em si mesma. Ela acha que ela sempre vai conseguir em detrimento da vontade de Deus. Uma pessoa orgulhosa, ela não busca ajuda em Deus, ela não se humilha. E uma pessoa orgulhosa, ela se esquece de Deus. Ela acha que foi as forças dela, o braço dela, a competência dela. E automaticamente, uma pessoa orgulhosa, ela vai ser privada da graça de Deus. Ela não vai ter os favores de Deus. Ela não vai ter as bênçãos de Deus. Isso é um exemplo bem clássico que a gente vai ver no Salmo 73, a síndrome de Asaf. Asaf, ele
ele começa a falar que tinha inveja das pessoas ímpias, dos orgulhosos, daquelas pessoas que falavam mal de Deus. E a visão dele não muda até o momento que ele entra no santuário de Deus e ele vê o fim dessas pessoas, de como Deus trata essas pessoas. O ímpio, Salmo 10, verso 4, vai dizer que pela altivez do rosto, o ímpio vai dizer não a Deus. Então essas pessoas, elas são privadas da graça de Deus. Essas pessoas, elas podem, a gente olha assim, mas essas pessoas prosperam, você vê tantas pessoas soberbas progredindo na vida. É a mesma coisa que Asaf vê no Salmo 73. Só que a Bíblia fala que quando ele entra no santuário de Deus, ele tem uma visão correta de como Deus ele trata, ele fala que Deus coloca essas pessoas em lugares escorregadios. É o mesmo questionamento de Jó, o mesmo questionamento de Jeremias, a respeito dessas pessoas orgulhosas, prepotentes, que aparentemente estão tendo sucesso. Só que o fim delas vai ser um fim triste. O fim dessas pessoas vai ser um fim calamitoso, vai ser um fim terrível, porque as pessoas orgulhosas, elas vão ser abatidas por Deus. Então, como Deus trata os orgulhosos? Primeiro, Deus resiste. Segundo, Deus nega a sua graça. E terceiro, Deus, ele não dá escape. O comentarista vai dizer que Deus não dá escape aos orgulhosos. Sujeitavos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O C.S. Lewis, ele vai dizer algo interessante, que o pior vício é o orgulho, porque esse pecado isola a vítima e tudo, de todos. Além de se afastar das pessoas em volta por enxergá-las como menores, um soberbo é abominado por Deus. Daqui parte aquela ideia, irmãos, do soberbo. Ele sempre se acha melhor do que os outros, ele sempre se acha acima dos outros. De tudo aquilo que eu falei na introdução, que ele não recebe críticas, que ele não é repreensível. Então essa pessoa soberba, essa pessoa orgulhosa, ela não vai ser livrada por Deus nos momentos de dificuldade. Como assim, Ramon? Eu vou dar um exemplo para você. Quando Davi, ele já no auge do seu reinado, já tudo organizado no seu reino, venceu todos os exércitos possíveis, a Bíblia fala que Satanás o incita e ele recenseia o povo. É claro que houve um pouco de soberba no coração de Davi, no sentido de que ele tinha se tornado o maior rei de Israel, um rei que tinha uma fama, um prestígio que os outros povos conheciam. Então ele manda recensear o povo. E quando ele faz aquela atitude e Joabe com seus homens voltam com a quantidade do povo, a Bíblia fala que o coração de Davi ele dói, porque ele contou o povo e ele reconhece que ele errou, ele reconheceu que ele pecou. Só que, mesmo ele reconhecendo o seu pecado, houve consequências, porque por mais que uma pessoa orgulhosa ela se arrependa, haverá consequências sim, dependendo da forma como que ele agiu. E Davi, por ele ter agido daquela maneira, Deus ele enviou 3 possibilidades através do profeta Natan, e houve uma peste muito grande no povo em Jerusalém e Israel. Então, Deus ele resiste, e esse exemplo de Davi, assim como o exemplo do povo de Deus, irmãos, o povo de Deus sai do Egito, tem grandes milagres, livramentos, água da rocha, maná, codornizes, só que é um povo que é rebelde, é um povo que é orgulhoso, que deseja voltar para o Egito, que critica Moisés, e Deus ele vai trabalhar, Deus não vai dar escape. O povo anda 40 anos, morre no deserto até que se levanta uma geração, seus filhos que vão herdar a terra prometida. Deus, ele não dá escape para uma pessoa orgulhosa. A gente vai ver esse exemplo muito clássico no livro do profeta Obadias. O profeta Obadias, o livro é o menor livro do Antigo Testamento, só tem um capítulo. Ele vai narrar a destruição de Edom. Se a gente for remontar histórias, as origens do povo de Edom, era um povo que era irmão do povo de Israel. Só que quando o povo de Israel estava sendo levado em cativeiro, eles, por serem irmãos, em vez de Edom ajudar, Edom foi fazer parte daqueles que estavam destruindo o povo de Israel. E se você ler, se não me engano, no verso 3 de Obadias, vai dizer que a soberba do coração de Edom fez com que eles agissem daquela forma. Eles tinham soberba do seu lugar geográfico, eles moravam em regiões montanhosas, eram de difícil acesso, então eles se orgulhavam disso. E de algumas outras formas. Então Deus, ele castigou o povo de Edom, não deu escape para o povo de Edom por causa das suas soberbas. A gente vai ver esse retrato também no povo de Nínive. Aquele mesmo povo de Nínive que se arrepende no livro de Jonas, no capítulo 3, vai ser uma nação que vai ser destruída no livro do profeta Naum, alguns anos após, por causa do orgulho, da sua soberba. De um povo soberbo, de um rei soberbo e de uma nação que se tornou orgulhosa. Então, há uma citação
de Spurgeon muito interessante. Spurgeon fala assim, ó, o orgulho é a tocha que ateia o inferno e o fogo no mundo. Se fosse possível, Satanás ele mataria Deus. Tem outra citação interessante que eu li recentemente no livro do Tim Keller que diz o seguinte, ó, se o Deus que você adora, ele nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Por quê, irmãos? Geralmente a pessoa orgulhosa, ela se acha a melhor, e até interessante isso, para nós que somos cristãos, existe vários tipos de orgulho, orgulho intelectual, mas existe um orgulho que ele confronta muito a gente, que é o orgulho espiritual. A pessoa ela se gabar do seu nível hierárquico, da sua forma como lê a Bíblia, da sua rotina espiritual, da sua vida de oração. É importante a gente ter a nossa vida de oração, sim, é importante a nossa leitura, isso é fundamental, são disciplinas fundamentais. O que é errado é porque isso ele pode vir no nosso coração de uma forma que a gente possa se orgulhar disso. De que prega melhor, de que canta melhor, de que tem um cargo melhor, de que faz mais. E isso, de uma forma ou outra, são coisas que Deus, ele odeia e Deus abomina. Agora nós vamos tratar do tópico 2, que é a vitória sobre o orgulho. A gente tratou sobre o tratamento que Deus tem com os orgulhosos. Deus resiste, Deus nega a sua graça e Deus não dá escape. Agora nós vamos ver como vencer o orgulho. A primeira forma de vencer o orgulho no texto que foi lido é através da sujeição. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa palavra sujeição, no grego, ela vem de um termo chamado upotasso, que significa submeter, controle. Seria mais ou menos assim, quando você se submete a Deus, quando você se sujeita a Deus, você está dizendo assim para Deus, Deus, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Senhor, toma o controle, toma a direção. Essa ideia de controle é bem interessante, irmãos, porque nós temos a ilusão de ter o controle. Eu li certa vez num livro que essa ilusão do controle, de que a gente pode determinar, que a gente pode conduzir a nossa vida da maneira que a gente quer, ela traz muitas frustrações para a gente. Porque na maioria das vezes a gente quer tomar as rédeas da nossa vida, a gente planeja e... eu vou dar um exemplo para você. O perfil do brasileiro, por exemplo. O brasileiro é aquele quer estudar, quer passar num concurso, grande parte da população é assim. Muitas pessoas abrir um negócio, quer casar, ter um bom casamento, ter 2 filhos, 3, ter uma condição boa para viajar, para aproveitar a vida. Isso é ter o controle, é você programar e as coisas saírem do jeito que você quer. Só que quando vem essa ideia de sujeição, você está falando, Senhor, eu não quero programar nada, eu estou entregando nas tuas mãos, toma o controle da minha vida, toma a direção dos meus planos. E essa a ideia de entregar a Deus, de falar, Senhor, eu abro mão do meu eu, porque uma pessoa orgulhosa, o verbo que perdura é o eu. Eu tenho, eu posso, eu sou, eu consigo. E quando a pessoa se sujeita a Deus, quando você se sujeita a Deus, você está falando, Senhor, eu não posso, é Tu, Senhor, é o Senhor, Pai, me ajuda, Deus. Pai, faz por mim, Senhor, direciona os meus passos, Senhor, faz acontecer. É em Deus, é se sujeitar, é entregar o controle nas mãos de Deus. O John Bunyan, quando fala a respeito do orgulho, vê aqui na minha mente uma ilustração interessante, uma história interessante, a respeito do orgulho. Ele foi um grande pregador puritano britânico do século XVII, o autor do livro O Peregrino, e ele tinha pregado um sermão maravilhoso. E após ele descer do sermão da tribuna, uma pessoa que ouviu, um ouvinte, bateu no ombro dele e falou assim, nossa, pastor Bunyan, que palavra abençoada, que sermão maravilhoso. Ele virou para aquela pessoa e falou assim, você não precisa me dizer isso. O diabo já cochichou isso no meu ouvido assim que eu saí da tribuna. E ele está tratando essa ideia da pessoa ela se orgulhar. E Bunyan, ele sabia muito bem que, assim como eu falei, que o homem ele é provado pelos louvores, geralmente a gente tem essa ideia de que acontece alguma coisa na nossa vida, a gente já espera o elogio, a gente já espera o aplauso, a gente já espera alguém falar algo, e a gente quer isso para nós. Isso alimenta o nosso ego. Por que hoje a literatura que mais vende é autoajuda? Por que hoje
os livros mais vendidos são livros que trabalham essa linha? É porque são livros que vão massagear o nosso ego e a gente gosta disso. A gente não quer vir aqui numa manhã de domingo e ouvir que você está errado. Você não quer vir e ouvir que você precisa mudar. A gente não quer ouvir isso. O pecado que está dentro de nós, ele quer ser massageado. O nosso coração, ele quer ser aplaudido. Só que Deus, ele vem e confronta a nossa soberba e mostra para nós que é através da sujeição, de abrir mão do controle, de entregar a Deus as nossas vidas, que a gente obtém vitória. Então a primeira forma de vencer o orgulho é através da sujeição. A segunda forma que o comentarista ele vai trabalhar é a respeito do posicionamento ativo. É você tomar uma postura, meu irmão. É você tomar uma atitude diante daquilo que está fazendo você se orgulhar. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ô irmãos, alguém que ama o orgulho, que é o filho primogênito do inferno, é o orgulho. O orgulho, ele já destruiu impérios, reis, ele trabalha de uma forma tremenda. O inimigo, ele sabe disso. E como que a gente pode vencer o orgulho? Através da resistência. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, fala assim, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir os dias maus. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4 vai dizer, não deis lugar ao diabo. Quando você toma uma posição, o ego cai e você deixa Deus reinar na sua vida. Dentro de nós, irmãos, o culto hoje ele é prestado principalmente aqui dentro de nossas vidas. E existe um altar aqui dentro. E muitas vezes, na maioria das vezes, quem está nesse altar, sentado no trono, é o nosso ego. Eu li certa vez que você quer saber o que tem tomado de conta da sua vida, você tem que seguir as trilhas, você tem que seguir os rastros daquilo que você gasta tempo, daquilo que você gasta recurso, daquilo que você gasta dinheiro, do que você gasta, o que você tem investindo naquilo. E quando você seguir esses rastros, você chegar no final, vai ter um trono e uma pessoa ou algo assentado nesse trono. Essa pessoa ou esse algo é o que é o Deus para você, é a coisa mais importante. O que o Deus ele fala, vocês têm que resistir ao diabo nesse sentido, de que se você não resistir ao diabo, o diabo vai permitir que o orgulho, o diabo vai trabalhar através que essas coisas ruins, soberbo, orgulho, ele entronize-se no seu coração e se torne um Deus para você. Então, essa questão de tomar uma posição vai ser uma ideia bem interessante quando você lê lá, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 8. Deus está advertindo o povo e fala assim, nunca te esqueças, não te eleves o teu coração, não pense consigo mesmo. Jeremias capítulo de número 9, verso 23, fala assim, não se glorie o sábio na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em saber que eu amo o juízo, a justiça, a beneficência, dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, ter um posicionamento, é tomar uma postura, é agir. O melhor corretivo contra o orgulho é conhecer a Deus. Martin Lloyd Jones vai dizer isso, que o melhor corretivo para a soberba é conhecer a Deus. Então, é tomar uma postura. A terceira forma de a gente vencer o orgulho é através da humildade. Oi, irmãos, e aqui eu queria gastar um pouquinho de tempo com vocês. Ao contrário da soberba, vem a humildade. A palavra humildade, a sua origem etimológica, vem da ideia de terra. E da ideia de estar fincado no chão, de ter os pés no chão. E o conceito popular dos dicionários é você não ter um conceito elevado a respeito de si. Enquanto o orgulhoso ele acha muito de si, ele se acha, ele se ama, ele se acha o tal, uma pessoa orgulhosa, ela sempre vai olhar para si mesma e vai ter uma posição totalmente certa a respeito de si, um pensamento a respeito de si, de que é uma pessoa pequena, limitada, e sempre vai reconhecer os outros maiores do que ela. Sempre vai olhar para os outros e achar os outros maiores do que ela. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que tem os pés no chão, ela reconhece que tudo vem de Deus e parte de Deus. Isso, irmãos, é tão difícil hoje, é algo que a gente, se nós pudermos perceber, é algo tão difícil. A gente pega aquela máxima de Jesus, se alguém lhe bater na sua face direita, oferece também a esquerda. É claro que não é para pegar no sentido literal, Jesus está dando um ensinamento a respeito da gente não pagar com a mesma moeda, mas infelizmente hoje, irmãos, até no nosso meio cristão, o que a gente pode perceber é que as pessoas elas não querem levar desaforo para casa, elas não querem dar o braço a torcer. Se alguém pisou no calo dela, ela vai pisar no outro. Se alguém bateu nela, se alguém mexeu com alguém da família, ela vai querer tomar satisfação. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nessa manhã, vamos ser humildes.
Falar, não vou baixar minha cabeça, eu não baixo minha cabeça, eu não vou me submeter a certa situação. Ô meu querido, a gente tem que ter o exemplo de Jesus. O pastor Natanael, ele sempre fala aqui, e ele cita Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso 3 em diante, fala, não vos vanglorieis, não quereis ser mais do que ninguém. E vai, a partir do verso 5 vai ser algo interessante para a gente tomar como exemplo Cristo de humildade. De sorte que sejais igual a Cristo, que não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer ter um exemplo de humildade? É Jesus, que mesmo quando ele estava sendo levado no madeiro, quando as pessoas cuspiam nele, quando as pessoas falavam dele, ele manteve-se calmo, sereno, ele manteve-se simples, como servo. E a humildade, irmãos, eu acho que é uma das maiores virtudes que um servo de Deus, além do amor, ele pode ter. A humildade de você reconhecer e, além de tudo, de ter a sua vida pautada em disciplinas espirituais, você orar, entrar no seu quarto e não falar para ninguém que orou, você ler a Bíblia e não precisar expor. A gente vive uma onda hoje de exposição das pessoas fazerem as coisas quererem mostrarem, para serem louvadas pelo povo, para se orgulharem em cima disso. Não. O que a tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa ficar sabendo. Então, uma das formas que a gente pode vencer o orgulho, e a gente vai vencer através da humildade. A gente vai ver isso no exemplo do fariseu e do publicano. O fariseu, naquela parábola, ele sobe juntamente com o publicano o templo, ele olha para o céu, ele começa a louvar a si mesmo. Eu jejuo, Senhor, eu ajudo, eu dou meu dízimo, eu não sou como essas pessoas arrogantes. E ele começa a louvar a si mesmo, ele ora para si mesmo, ele fala, Deus, eu sou assim, Deus, eu sou bom. Enquanto que o publicano, ele nem levanta os olhos para o céu, ele só bate no peito e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A Bíblia fala que aquele publicano, ele desceu justificado porque ele reconheceu, ele se humilhou perante Deus. E o que Deus ele busca de nós hoje, irmãos, como que a gente pode lidar com esse orgulho? Uma das formas é através da humildade. É reconhecer que tudo vem de Deus, irmãos. É abrir a nossa boca e falar, Senhor, eu sou pecador, Deus. Eu sou pecador e eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão. Isso é todos os dias, irmãos, é acordar toda manhã. E como que a minha soberba ela vai ser abatida com um exemplo de humildade? Olha para a cruz. Ali você vai ver um exemplo de humildade. As pessoas fogem da cruz porque a cruz ela afronta a nossa soberba. As pessoas fogem da cruz porque a cruz ela bate no nosso ego, irmãos. O que a cruz mostra? Que os nossos pecados foram tão graves, tão grandes, tão miseráveis, que nada além do próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus pôde nos perdoar. Por isso que os homens soberbos do nosso tempo, as pessoas prepotentes que vivem nas suas riquezas hoje, elas não creem, não acreditam, muitas delas não confessam a Cristo porque vai de frente, afronta a sua soberba. O nosso herói, ele morreu numa cruz. O nosso Deus se fez humilde, nasceu numa manjedoura, foi um carpinteiro, andou com pessoas pobres, andava na casa de pessoas marginalizadas da sociedade, para provar para nós que o caminho da humildade é o caminho que deve ser seguido. Então, como que a gente vence o orgulho? É através da sujeição, através de um posicionamento ativo, de tomar uma postura e através da humildade. Sejamos humildes, irmãos, que nós só temos a ganhar e Deus há de nos abençoar grandemente por causa disso. Vamos para o tópico 3 da nossa lição, que o tempo não nos espera. As bênçãos para os que vencem o orgulho. Primeiro, irmãos, a gente tratou de como Deus trata os orgulhosos. Deus, ele resiste aos orgulhosos, Deus nega sua graça aos orgulhosos e Deus não dá escape aos orgulhosos. Segundo, nós tratamos que Deus, a vitória sobre o orgulho. Como vencer o orgulho? Primeiro, sobre a sujeição. Segundo, sobre um posicionamento ativo. E terceiro, sobre a humildade, a humilhação. E agora nós vamos finalizar falando sobre as bênçãos para aquelas pessoas que vencem o orgulho. A primeira vitória que a gente conquista quando nós vencemos o orgulho, irmãos, é a presença de Deus. Ô irmão, o bem mais precioso que um cristão ele pode ter, que uma pessoa pode ter, é a presença de Deus. Isso não é comprado com dinheiro, isso não é comprado com status, isso é comprado com uma vida com Deus, de intimidade com Deus. E o bem mais precioso que uma pessoa pode ter é essa presença. Moisés, ele fala algo assim, que é um dos versículos da Bíblia que eu gravei primeiramente quando eu era muito novo. Ele fala assim, Senhor, lá
Êxodo capítulo 33, verso 15, se não me engano. Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha o que Moisés ele fala, irmãos. Ele está valorizando a presença. A presença de Deus é um bem que é dado para aquelas pessoas que vencem o orgulho, aquelas pessoas humildes que se sujeitam, aquelas pessoas que se submetem à vontade de Deus. E essa presença de Deus, irmãos, a gente vai ver com um exemplo bem prático na vida de Davi e de Saul. A Bíblia fala que assim que Samuel ele unge Davi, a Bíblia fala que a presença de Deus, o Espírito de Deus passou a ser presente na vida de Davi. E perdurou por toda a sua vida. Mesmo quando ele pecou, Davi amava a presença de Deus. Tanto é que quando ele se torna rei de todo Israel, a primeira coisa que ele faz é buscar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. É valorizar essa presença. Enquanto que Saul, a Bíblia fala que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Uma pessoa orgulhosa, prepotente, ela perdeu a presença de Deus. A gente vai ver pessoas que perderam a presença de Deus na Bíblia. Sansão foi um deles, porque ele era orgulhoso, presunçoso, soberbo, e ele perdeu a presença de Deus na sua vida. E uma coisa das mais tristes que nós podemos perder na nossa vida, irmãos, não é dinheiro, dinheiro você recupera. Saúde, você pode pagar alguns recursos médicos, só se for uma doença de gravidade, de morte. Mas a presença de Deus, irmãos, não é algo que é comprado com dinheiro. E tem muita gente que está perdendo essa presença por prazeres temporais, momentâneos. Então valorize essa presença. Reconheça que você é dependente de Deus. Erga um altar para Deus e não para si próprio. Que o teu coração ele esteja espaço para Deus. Que o teu coração ame a Deus. Que o teu coração glorifique a Deus. Exalte a Ele, glorifique a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira bênção para quem vence o orgulho é a presença de Deus. A segunda bênção é a graça de Deus. Olha o que o tópico 2 diz. Estes recebem graça antes da maior graça. A graça de Cristo é um favor imerecido, dado para salvar o homem do pecado. É um presente, irmãos. Irmãos, como é bom ganhar presentes. Como é bom ganhar dádivas. E essas dádivas oriundas da vitória ao orgulho, e principalmente essa questão da graça, de você conseguir alcançar esse favor imerecido da parte de Deus. Porque graça nada mais é você receber aquilo que você não merece, irmãos. Olha onde você chegou, olha onde você está, o que você conquistou, sua família. Tudo isso é graça na sua vida. É Deus dando para você o que você não merece. E essa ideia de graça a gente vai ver exemplificado muito claro na vida de Paulo. Paulo, no capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios, ele defendendo o seu apostolado, ele vai falar com os cidadãos de Corinto o seguinte: olha, eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu e teve revelações inefáveis, que não é digno ao homem de falar. E para que ele não se orgulhasse, Deus colocou um espinho na carne de Paulo. E Paulo, a Bíblia fala que Paulo ele ora 3 vezes para que aquele espinho da carne fosse tirado, e Deus não permite que aconteça isso. E Deus vira para Paulo: Paulo, é o seguinte, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus está falando, irmão? E é algo que a gente começa a entender. Os momentos que nós estamos mais fracos, irmãos, é o momento que Deus está mais trabalhando em nós. Porque são nesses momentos que nós dependemos mais de Deus. São nesses momentos que a gente busca mais Deus. E eu fico imaginando, porque vem coisas na minha mente interessantes. Você já percebeu que aquelas pessoas, geralmente quando você não tem um emprego bom, quando você não tem um relacionamento bom, quando você não tem nada na vida, na maioria das vezes são os momentos que você mais busca Deus. E na maioria das vezes você começa a ser abençoado, Deus começa a derramar a graça de você. E muitas vezes essas pessoas elas começam a abandonar a igreja, elas começam a deixar de participar dos cultos, começam a deixar de participar das disciplinas espirituais que tinha. E elas começam a viver a sua vida e abandonam Deus. E por isso que muitas pessoas saíram, abandonaram a igreja, porque essas pessoas começaram a ser abençoadas, começaram a ser agraciadas por Deus e abandonaram tudo. E o que Deus ele quer mostrar para nós, está mostrando através de Paulo. Paulo ele teve revelações extraordinárias, bens maravilhosos, e ele orou para Deus para que aquilo saísse da sua vida. E Deus fala assim: Paulo, é o seguinte, o meu poder está se aperfeiçoando na sua fraqueza. A minha graça basta para você. O que Deus ele mostra para a gente aqui, Deus ele pode nos abençoar. Deus ele pode nos encher de riquezas. Deus ele pode dar tudo para nós. Mas
A gente nunca pode se esquecer que o bem maior que a gente tem é Ele. Pode faltar tudo que a gente mais precisa é de Deus, irmãos. Em meio a essa crise que nós estamos passando, essas dificuldades que estamos enfrentando, a gente tem que encontrar Deus nesses momentos. Eu li ontem algo interessante falando que nesse período de quarentena, tem muitas pessoas que estão de quarentena até da igreja, no sentido de fisicamente, mas espiritualmente também. Tem pessoas que estão em quarentena de Deus, estão em casa, trancadas, assistindo todos os filmes da Netflix, estão em casa, trancados, fazendo todo tipo de programa possível, jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa, mas não entenderam ainda que esse é um momento que você pediu tanto para Deus, de ter tempo para fazer algo para Ele, de orar, de buscar, de ter intimidade com Ele, de fazer os cultos domésticos, e as pessoas não estão entendendo isso ainda. Esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, é um momento que Deus está derramando graça também. A gente não consegue entender e ver Deus no sofrimento, nas coisas ruins, mas Deus ele trabalha nas coisas que nós entendemos como ruim, no sofrimento, nas perdas, nas dificuldades, nas doenças. Deus ele está trabalhando, irmãos. Deus ele está chamando o seu povo para perto. Deus ele continua derramando a sua graça. Deus ele continua derramando a sua misericórdia. E são bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Quando Jó ele perde tudo, e a sua mulher chega para ele e fala para ele amaldiçoar a Deus e morre, ele fala assim, você está maluca, mulher? Nós aceitaríamos o bem de Deus, não aceitaríamos o mal. Louvado seja o nome do Senhor, Ele deu, Ele tomou, bendito seja o nome dEle. Então é reconhecer a Deus nisso e agradecer a sua graça e valorizar isso, irmãos. O terceiro passo que é que as bênçãos daquelas que vencem orgulho, a pessoa que vence orgulho, ela é exaltada por Deus. E para mim finalizar, a gente vai ver o exemplo de Ana. Ana foi uma mulher que chorou por muito tempo porque ela era estéril. E a sua rival Penina sempre a afrontava. E vai chegar um determinado momento da vida dela que ela vai orar com intensidade mesmo. E Deus vai ouvir a oração dela. E o seu ventre estéril vai abrir e ela vai receber uma bênção, chamado Samuel, pedido de Deus. E ela é exaltada por Deus. E no capítulo de número 2 de 2 Samuel, ela vai exaltar, ela vai cantar, ela vai bendizer o nome do Senhor. Porque ela foi uma serva humilde, a soberba não teve lugar no seu coração, porque ela poderia responder a Penina da forma como ela queria. Mas o que vai acontecer? Ana vai fazer uma oração, um cântico, porque Deus a exaltou, porque ela se humilhou. E a Bíblia fala que aqueles que se humilham, eles vão ser exaltados. Aqueles que se humilham, eles vão conseguir alcançar a exaltação de Deus. Enquanto que o soberbo ele é abatido, o humilhado ele obtém honra, o humilhado ele é exaltado, irmãos. Irmãos, siga o caminho da humildade. O Salmo 131 ele é bem interessante, eu queria ler ele com vocês. O Salmo 131 ele vai ser uma oração de uma pessoa clamando por humildade. O Salmo 131 diz assim, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercitem grandes assuntos, nem grandes coisas elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal a minha alma é para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre, irmãos. Então, essa é a minha oração para nós, nessa manhã, para a gente entender, compreender como Deus ele vai lidar e tratar com as pessoas orgulhosas e como a gente pode vencer o orgulho e as bênçãos que vão vir quando a gente vencer o orgulho. E para me finalizar aqui, questão de conclusão, irmãos, essa lição ela falou muito comigo. Voltando àquela parte introdutória, quando eu olho no espelho, eu olho para uma pessoa totalmente orgulhosa, eu olho para uma pessoa totalmente soberba, que precisa ser tratada por Deus, que precisa ser curada por Deus diariamente. É interessante que hoje, o momento que a gente vive, a nossa geração, a nossa cultura do ego, que você vale o que você é e não do que você tem, não o que você é, e nós muitas vezes somos induzidos por essa geração. Eu queria convidar você a título de conclusão mesmo, que a gente possa se humilhar na presença de Deus, orar, reconhecer que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus, porque só Ele, só Deus, irmãos, só Deus para nos garantir forças, só Deus para nos dar graça, para vencer esse mal terrível, irmãos, que é o orgulho. Então eu concluo aqui a minha participação e que Jesus cresça, irmãos, e que possamos orar como João Batista, que ele cresça e que nós venhamos diminuir e que o nome dele venha ser glorificado sempre. Amém? Nós vamos fazer uma oração, meus amados, e que Deus ele possa estar abençoando a nossa vida. Curva sua cabeça onde você está, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Nós somos tão gratos a Ti pela vida, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus e por o nosso nome estar escrito no livro da vida. Senhor, o Senhor não tem nos tratado, Senhor, conforme nós merecíamos, muito pelo contrário, temos sido agraciados pela Tua graça, e que maravilhosa graça. Senhor, nessa manhã, nós fomos confrontados, Senhor, a trabalhar, Senhor, a vencer o orgulho, Senhor, que está enraizado dentro de nós, que está no nosso coração. E que de uma forma ou outra ele se manifesta, Senhor, diariamente. Eu te peço que o Senhor venha abater essa soberba, Senhor. Nos ensina a trilhar o caminho da humildade, o caminho, Senhor, da submissão, o caminho, Senhor, de ter um posicionamento ativo, Senhor, e que possamos tomar uma postura diante disso. Pai, eu sei, Deus, que o Senhor, Pai, ouve as nossas orações, e eu sei que o Senhor é fiel para agir em nosso favor. Abata a nossa soberba, Senhor, porque a soberba é algo que o Senhor abomina. E que possamos, Senhor, caminhar conforme o Senhor quer que nós caminhemos, reconhecendo os outros mais do que nós, como a Bíblia ela fala que a gente tem que reconhecer os outros acima de nós e não ambicionar as coisas altas, mas as coisas humildes, Senhor. E que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Em Teu nome, agradecidos, nós oramos. Amém. Entra no meio do povo e te faz vencedor. Acima de tudo e de todos Ele é Senhor. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. É Deus. Ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir. O homem mesmo estando morto, Ele faz ressurgir, pra mostrar a grande autoridade das suas mãos. Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, Ele fere, também faz viver. Porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega um derrotado e faz um vencedor, pra mostrar a imensidão que é do seu amor. Porque Ele é Senhor. Meu Deus, não pode nem por brincadeira lhe desafiar, pois Ele é todo poderoso e outro igual não há. Ele pode vir a esse mundo pelo avesso. É Deus que usa um homem com a queixada, Ele mata mil. Foi Ele quem tocou nas águas e o mar se abriu, e o povo atravessou seguro pela fé. Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, Ele fere, também faz viver. Porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega um derrotado e faz um vencedor, pra mostrar a imensidão que é o seu amor. Porque
frente, tira tudo mal. Ele mata, ele fere, também faz e fé, porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega um derrotado e faz um vencedor, pra mostrar a imensidão que é o Senhor.